Olá, seja bem-vindo para mais uma escola bíblica virtual aqui na Igreja Batista Nova Vida. Seja muito bem-vindo. Existem circunstâncias que nos ensinam, sabia? A vida do profeta Jonas, ela nos apresenta um exemplo de aguilhão circunstancial. Olha o que está escrito. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queridos, o Senhor aqui nessa passagem comissiona Jonas a proclamar contra o pecado de Nínive. Mas ele sabia que se o fizesse, os ninivitas poderiam arrepender-se e nesse caso seriam poupados, perdoados. Então o Jonas decidiu que eles deveriam ser destruídos pela ira e pelo juízo de Deus por julgá-los cruéis e merecedores de tal sorte. Jonas decide não levar essa mensagem à ordem de Deus e ele se rebela contra o Senhor. E ele começa a experimentar os aguilhões de Deus na sua vida. O próprio Senhor lançou sobre o mar um forte vento, diz a palavra, e uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se despedaçar. Os marinheiros, eles lançaram sorte, e a sorte cai sobre Jonas, como a razão, a causa daquele mal que os assolava na tempestade. Esse foi o primeiro aguilhão de Deus na vida de Jonas. O Senhor envia então essa grande tempestade. Sempre que falamos em tempestades, nós pensamos em adversidades, dificuldades, porque é exatamente isso que elas significam. Mas geralmente nós vemos em Satanás a origem dessas adversidades, dando crédito a ele. Mas aqui nessa passagem, a Bíblia diz que foi Deus quem enviou. Assustou? É lógico que o Senhor pode fazer com que o inimigo, o diabo, trabalhe para ele, permitindo que ele invista contra áreas específicas da nossa vida. Mas isso não quer dizer que Satanás esteja no controle da situação. Entende a diferença para permissão? Há tempestades como a do caso de Jonas, que o próprio Deus envia. A nossa rebeldia vai desencadeando essas aguilhoadas de Deus, as quais muitas vezes podem vir por meio de circunstâncias, sim, adversas, que são enviadas por Deus mesmo. E é nessas horas, não adianta orar, ficar repreendendo o diabo, fazer jejum. A única coisa que nós podemos e devemos fazer é arrependermos e abandonarmos a rebeldia, abandonar o erro. Enquanto Jonas não se posicionou, a tempestade ia ficando cada vez pior, queridos. E assim também como muitos cristãos que insistem nessa rebeldia. Muitas pessoas que insistem na rebeldia, vivendo, correndo atrás de igreja, de pregador, como se fosse um pregador, uma igreja ou uma oração que fosse resolver os seus problemas. Mas o que é preciso mesmo é quando Deus está, Ele usando o seu aguilhão, é nos desempacarmos e decidirmos obedecer a Deus. Jonas, por exemplo, não cedeu ao aguilhão de Deus. Pelo contrário, ele ficou ali, recalcitrando, machucou-se ainda mais. Ele deve ter pensado, cara, se Deus pensa que eu vou desistir facilmente assim, Deus está enganado. Ele enviou uma tempestade para me assustar, para eu ficar com medinho da morte, mas eu sou duro na queda. Eu não vou recuar. Se é para morrer, que eu morra, mas eu não vou para Nínive. Ele decide ali nessa hora morrer afogado, em vez de obedecer ao Senhor. Mais uma fuga. Os marinheiros levantaram Jonas e lançaram ao mar. E a tempestade parou. O mar cessou. Note que a tempestade enviada por Deus, ela era progressiva. Quanto mais os homens tentavam chegar à terra, remando, tentando se resolver, mais forte ficava a tempestade. Querido, quando Deus usa seu aguilhão, não tem escapatória a não ser que nós nos arrependamos. Jonas não se intimidou diante do risco da morte e preferiu morrer do que abandonar essa sua teimosia. E ele vai parar, como você sabe, dentro de um peixe por 3 dias.
É claro que Jonas queria morrer. Ele estava muito incomodado, desgostoso com Deus. Contudo, Deus começou a jogar pesado com ele e não permitiu que ele morresse. Em momento algum, o Senhor queria destruir Jonas. Pelo contrário, ele queria aplicar o seu tratamento na vida dele. O profeta queria que tudo estivesse acabado sem que ele precisasse mudar, ceder. Mas Deus não permitiu isso. Então vem o segundo aguilhão, no qual, nas palavras de Jonas em sua oração, foi quando todas as ondas e vagas de Deus passaram sobre ele. Ou seja, imagine, muitos não creem no relato ali do livro de Jonas, mas vale lembrar que Jonas ali, Jesus se referiu a ele não como um escrito histórico, mas como algo sinalizando um tipológico. É interessante que no navio Jonas ficou firme e não cedeu. Mas quando Deus pega pesado com ele, envia um peixe que engole ele vivo, impedindo ele até mesmo de morrer, trazendo-lhe ainda mais sofrimento, então ele se rendeu. Nós temos no livro de Jonas o relato da oração que ele fez no ventre do peixe, reconhecendo o seu estado de decisão, por aquilo que ele estava passando. Imagine só o estado deplorável e cômico de Jonas, com todas aquelas algas enroladas no seu pescoço. Ele diz isso na sua cabeça. 3 dias, 3 noites molhado, no escuro, sem comer, com enjoo, além de tudo mais que ele sofreu. Nós nem sabemos de tudo. Deus sabe como nos quebrar. Se nós endurecermos e empacarmos, Ele nos aguilhoa, Ele nos insiste para que nós comecemos a mudar. E Ele sabe exatamente como lidar com a gente, queridos. Jonas, ele rendeu-se, fez questão de deixar bem claro em sua oração que ele pagaria, sim, todo o seu compromisso, seus votos. E isso estava indicando que ele estava aceitando agora a ser obediente e que ele iria, sim, levar a mensagem de Deus a Nínive. Como ele cede e se arrepende, Deus retira o seu aguilhão. Contudo, o comportamento de Jonas nos revela que, mesmo tendo obedecido a Deus, ele não fez de coração. Ele agiu como aquele menino que a professora põe de castigo em pé diante da classe e que diz: por fora eu estou de pé, mas por dentro estou sentado. Em outras palavras, ele até obedeceu, mas não foi de coração. Então, com isso, Jonas vai ficando extremamente irado. E ele chega a orar a Deus dizendo: ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Nessa hora, irmãos, Jonas tornou a agir como um animal, de novo, empaca. Então ele precisava de mais uma aguilhoada, a terceira, e Deus lhe dá uma terceira espetada. Ele estava tão contrariado que quando o Senhor lhe perguntou se a sua ira era razoável, Jonas vira a cara, irmãos, não responde. Sai da cidade, ficou remoendo a sua bronca. Foi aí que o Senhor pegou Jonas de jeito, de uma vez. Dessa vez Deus deu algo a Jonas para tirá-lo mais tarde. Penso que isso retrata o Senhor mexendo na própria estabilidade que um dia Ele nos deu, a fim de fazer com que nós entendamos, cedamos, reconheçamos. O tratamento de Deus visa justamente, irmãos, mudar os nossos conceitos e valores. E isso aconteceu com o profeta. O livro termina com Deus falando por último, não Jonas, mas Deus por último. Nos mostra que Jonas aprendeu a parar de retrucar e de empacar. Nós também precisamos aprender isto, que independentemente do que achamos, do que estamos sentindo, do que pensamos, Deus sempre tem razão. Ele é perfeito e não erra nunca. Precisamos aceitar isso com uma fé madura de que nós não empacaremos em relação à vontade divina. Deus fez uma planta ainda para crescer, proteger Jonas, enquanto ele ficava ali olhando Nínive. Imagine Jonas vendo uma planta crescer no prazo de um dia, com uma velocidade assustadora, algo nunca visto antes. Um milagre. E esse milagre anima o coração de Jonas.
É bem provável que ele tenha achado que estava vencendo o jogo, sabia? Que Deus agora estava se dobrando diante dele, ele já estava ali observando a cidade, ou seja, Deus já estava paparicando ele. De repente, Deus lhe arrancou das mãos a única coisa que era valiosa para ele naquela hora. E Jonas teve que se render, pois se ele continuasse se endurecendo, Deus também endureceria com ele. Quando Jonas se rende, o livro termina, pois é a história dos aguilhões de Deus na vida do profeta. Este é o propósito desse livro. Muitas vezes nós passamos por aflições e angústias que nós mesmos geramos. Precisamos de um coração submisso à vontade do Pai, que saiba orar como Jesus orou no Getsemane. Lá vai. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que oração! Hoje, o meu desejo e o desejo da parte de Deus é que essas circunstâncias que tu está passando te mostrem que é muito melhor ser um aprendiz do Senhor, que não precise passar por isso que Jonas passou, para que nós possamos aprender a vida que vale a pena ser vivida, obedecendo a Deus. Uau! Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe profundamente. O Senhor é contigo e saiba que as circunstâncias que nos cercam, elas nos ensinam. Por isso, aprenda com elas e não aguarde o segundo aguilhão se você já passou pelo primeiro, o terceiro, o quarto, o quinto aguilhão. Abra os teus olhos e tome o passo principal de se arrepender e dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Beijo no seu coração, Deus te abençoe.